Vamos lá, fala turma! Vou explicar uma coisa para vocês. Muitas vezes a jornada da sabedoria, aqui é o nosso canal, ele vai dizer muito respeito à minha jornada da sabedoria, as coisas que eu estou aprendendo com a vida, né? Os meus caminhos, os resultados disso, e coisas que eu acho que são válidas compartilhar com você, né? Nem sempre eu vou trazer algo explicativo, nem sempre vou trazer aqui a intenção de te ensinar alguma coisa, de dar uma aula para você de alguma coisa, né? Mas de compartilhar com você coisas que têm me servido de aprendizado. Eu estou aqui fora de casa, não estou no meu estúdio, então estou gravando aqui do jeito que está dando dentro da correria dessa semana. Mas eu tenho falado nos últimos dias, talvez tenham falado muito mais, né, do que eu vinha falando sobre espiritualidade. Tenho sempre falado nas lives, tenho gravado vídeos falando sobre isso, tenho falado com as pessoas, porque eu tenho aprendido cada vez mais que é impossível a gente dissociar, sabe, separar o nosso cotidiano comum, a nossa vida normal da espiritualidade. Eu não tenho como sair para trabalhar hoje ou subir no palco para fazer um show, deixando meu espírito lá no camarim ou deixando o meu espírito dentro de casa enquanto eu estou indo para a rua, sendo apenas corpo e alma, não. O espírito está ali vivo dentro de mim. Ele pode estar vivo, mas sem alimento, pode estar vivo sem utilidade, pode estar vivo fraco, debilitado, pode estar vivo quase que morto, mas ele está ali em mim. Então, por muito tempo eu também eu pensava nessa espiritualidade de separação, né? Para mim alcançar a espiritualidade eu precisar parar, me separar, ficar sozinho, ter um tempo de oração, sabe? Viver de uma maneira muito mais isolada ou seguir critérios, né, de instruções, orientações, maneiras de como fazer para me alcançar a espiritualidade. E eu tenho aprendido que espiritualidade é vivência. Espiritualidade é dia a dia, espiritualidade é prática, não tem para onde correr. Então, a melhor maneira de viver a espiritualidade é aqui, é no dia a dia, no trabalho, é na correria, é na vida, porque é o exercício da espiritualidade, né? E eu acabei de ouvir um audiobook, né, um livro, que eu não tive acesso ao livro físico, mas encontrei na internet o audiobook, né? Vou botar link aqui para você pode procurar da forma que se encontrar vai ser válido, que é a prática da presença de Deus. O nome do livro, A Prática da Presença de Deus. Esse livro é de um frei, de um monge, acho que frei da França, que buscou um tempo na vida dele viver esse isolamento, né? Para que ele pudesse encontrar Deus, encontrar a sua espiritualidade e desenvolver isso. E ele comenta um pouco no livro que nessas buscas ele não conseguiu encontrar a Deus como ele esperava que encontrasse. E ele começou a pesquisar cada vez mais, a estudar e tentar, né, entender de maneira prática isso, e começou a encontrar a presença de Deus nas coisas mais simples do cotidiano, né? Na maneira como ele servia as pessoas. Por exemplo, ele era cozinheiro lá da ordem lá que ele estava participando, né? Então ele começou a entender que aquele serviço na cozinha era uma prática da presença de Deus na vida dele. Daí é um livro que não é tão grande, o áudio não é tão grande, ele vai compartilhando que ele começou a encontrar Deus na prática dos exercícios diários, né? E a gente vai juntando com a nossa vida e eu tenho entendido cada vez mais isso. Alguns dias atrás, eu fiz uma oração pedindo a Deus que me ajudasse a conhecer Ele mais, né? Deus, me ajuda a te conhecer mais, eu quero aprender a te ouvir, eu quero te ver, sabe? Te ver nas coisas, eu quero ser teu amigo. Deus me dá percepção, sensibilidade, aumenta o meu entendimento para que eu possa, sabe, te ver no dia a dia. Eu quero viver, sabe, entendendo, conhecendo, andando na tua presença, em tudo que eu faço. E ele fala exatamente sobre isso, né? A prática da presença de Deus como um exercício que ele é desenvolvido, que ele é conquistado, assim como um exercício de musculação, de desenvolvimento, de tantas outras coisas que a gente precisa na prática, no exercício diário das nossas funções, no seu trabalho, no meu trabalho, na música, na banda, no show, com as pessoas que eu me relaciono no dia a dia, em casa, com a minha esposa, minhas filhas, todas as minhas atribuições, eu passe a praticar a presença de Deus ali.
Cara, e ele vai defendendo isso de uma maneira muito simples, muito fácil de entender, e começa a mostrar que ele começou a ver Deus e a glória de Deus em tudo que ele fazia, ou que ele estava ali como se fosse prestando serviço para as pessoas. Começou a sentir e começou a não conseguir mais separar isso. Então ele diz que ele tanto sentia a presença de Deus quando entrava num quarto, se trancava isolado para buscar, para orar, para rezar, como ele sentia a presença de Deus quando ele estava cozinhando, fazendo coisas muito simples e cotidianas, né? Isso tem muito a ver com a minha vida, porque em 2008, 2009, né, eu saí do forró e terminei entrando no gospel, que não era esse principal objetivo. Inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, o vídeo mais polêmico do meu canal. Eu vou pedir para a edição botar esse link aí, para você assistir, onde eu explico um pouco mais disso. Mas existia uma crítica muito grande, né? Tem que sair do forró, tem que servir aqui, tem que... E quando eu voltei em 2017 para o forró, foi outra luta muito grande, crítica de todo mundo, das religiões, da igreja e tal, essa coisa toda. E as pessoas sempre consideram que a mudança de atividade, ela vai refletir a conversão, né? O cara largou tudo, mudou de ramo, ou ele realmente se converteu. É como se fosse a prova da conversão é a mudança de atividade. E nesse livro, A Prática da Presença de Deus, ele fala algo espetacular que eu quero compartilhar aqui. Ele diz assim: a santidade não é a mudança de atividade, mas a mudança de comportamento do ser humano dentro da atividade que eu pratico. Deu para entender? Eu vou repetir. A santidade, né, a espiritualidade, o desenvolver disso tudo, não é a mudança de uma atividade. Eu larguei tudo para trabalhar com missões, eu larguei tudo para servir no tal, eu larguei tudo para ser monge, eu larguei tudo para ser freio, para ser freira. Não, não é especificamente sobre isso. A santidade é a mudança das minhas práticas naquilo que eu faço no dia a dia, naquele trabalho que eu exerço. Então, a prova da minha conversão não é o Filipão que saiu do forró e se tornou gospel, porque tem muita gente no gospel que não é convertido. Eu li que eu conheci de perto. A grande prova da conversão é a mudança do Filipão dentro do forró onde ele está. Deu para entender? E aí isso, cara, é maravilhoso, porque isso nos coloca num papel muito mais de responsabilidade, entendimento, consciência de que a gente é a luz onde a gente está, né? A gente deve ser o exemplo, a gente deve tentar carregar essa espiritualidade, esse amor em prática, muito mais do que a gente mostrar um padrão, sabe? Para satisfazer o achismo das pessoas, satisfazer o social, satisfazer os anseios do social. Deu para entender? Isso nos coloca numa posição aqui de muita abertura, muita tranquilidade. Eu em você, eu não sei qual é a sua religião, não sei qual é o seu papel, não sei qual é o seu trabalho, mas, cara, isso nunca me confundiu, porque eu decidi e achei que era certo fazer, depois eu voltei e continuei acreditando que era aquilo que eu deveria fazer, então isso nunca me confundiu, mas isso gerou muita polêmica. E essa polêmica era uma polêmica sem sentido, deu para entender? Então, eu quero hoje, com a minha experiência de vida, poder ajudar outras pessoas a passarem, talvez, da melhor maneira possível pelo que eu passei. Talvez, como eu falei lá no vídeo, né? Talvez precise largar tudo, porque seja aquilo que é para fazer, o que Deus quer que você faça. Talvez não, talvez seja ficar. Então, essa prática, esse exercício de praticar a paciência, o amor, a mansidão, né? O comunicar com as pessoas, honrar com a sua palavra, honrar os seus compromissos, você dizer que vai fazer e fazer, sabe? A gente está sempre honrando a Deus quando a gente age com justiça, age com integridade, age com excelência, age com bondade, age com generosidade, com paciência, com amor. Deu para entender? Então, a prática da espiritualidade, cara, eu tenho muita vontade, Filipão, de desenvolver minha espiritualidade. Cara, é praticar isso, exercitar isso, porque ninguém fica pronto. Isso é um exercício mesmo, às vezes difícil, às vezes
sabe, é desafiador. Às vezes você vai estar ali querendo explodir, mas vai exercitar paciência, vai engolir o seu orgulho e vai conversar e vai se acalmar. Então, a prática da presença de Deus, ou a prática da espiritualidade, ou o crescimento, o desenvolvimento da espiritualidade, ele obrigatoriamente vai passar pelo exercício dentro do seu cotidiano. E aí faz todo sentido onde o meu espírito permanece comigo e a presença de Deus permanece comigo aonde eu estiver. Entendeu? Aonde eu estiver, lógico que existem os casos extremos. Existe o bandido, existe a mulher de programa, a prostituta. Existe coisas que são erradas e que ali Deus vai dizer assim, cara, não dá pra você ficar aí. Lógico, lógico. Mas eu acredito que em 99% dos casos é possível que a gente viva a espiritualidade e exerça, porque se for só viver para mim, ela não é espiritualidade, ela é morta, né? Aonde eu vivo, é no meu forró, é com a minha banda, é com a galera, é no dia a dia, é com o meu público. Se as pessoas verem em mim um ser humano melhor, um ser humano mais cheio de amor, de bondade, de paciência, de generosidade, de luz, cara, eu estou exercendo a espiritualidade, eu estou exercendo a prática da presença de Deus. Deu para entender? Então, infelizmente, esse assunto não é um assunto que a gente todo dia pode conversar, ou deveria, né? A gente deveria, mas a gente não conversa. Não é um assunto que a gente fala como trabalho, como dinheiro. A espiritualidade ela é colocada num canto, né, num instante diferente, num instante superior, num ambiente isolado. Não, cara, é aqui. Eu já vi pessoas altamente bem-sucedidas na internet dizendo assim, não, cara, eu não misturo as coisas, não tem pra onde correr. Não é que você queira misturar, é que você não tem como não misturar. Você não tem como isolar. Quando você está aí sentado na sua mesa, sabe, lendo seus livros, dando suas aulas e fazendo com amor, dando o seu melhor, entregando a sua vida, respondendo às pessoas com generosidade, com atenção, quando você está sendo justo no que você pede, quando você está honrando na entrega, sabe, fazendo mais, fazendo melhor. Cara, você está honrando a Deus, você está sendo altamente espiritual, você está sendo completamente espiritual. Lógico que não precisa você estar falando de Deus, Jesus, não, cara. É muito mais o exemplo do que a palavra, né? É muito mais o ser do que o dizer. Deu para entender? Então, esse assunto, assim, para mim tem ganho uma emoção diferente, sabe? Um lugar diferente na minha vida. Eu vou ficar trazendo isso, sabe? Dentro das minhas plataformas, das minhas redes, do meu forró, né? Lógico que eu não vou estar subindo no palco para estar cantando, né? Não é sobre isso, sabe? Mas em vida eu vou estar praticando, exercitando isso. Isso para mim é um desafio que eu tomei como sendo para mim, que eu entendi que é isso que é o certo a fazer. E eu estou aqui refletindo com você e trocando essa ideia para você pensar um pouquinho, sabe? Como praticar a presença de Deus aí? Como é que seu trabalho pode ajudar as pessoas? Como é que você pode fazer o seu trabalho de maneira a trazer benefícios, né? Para que a vida das pessoas possa melhorar. Para quem trabalha à sua volta, né? Os seus funcionários, os seus parceiros de trabalho, o seu patrão, não sei qual é a sua função, mas você realmente exercer essa espiritualidade de maneira prática para que isso se torne resultado, frutos, né? Ao seu redor, né? Em sua volta. Então, pense um pouquinho nisso. Se fez sentido para você, deixe seu comentário. Curte o nosso vídeo, porque se você curtir devagarzinho, o YouTube vai soltando, vai soltando. E segue a gente no canal se você ainda não segue. Você é muito bem-vindo aqui. Essa é a nossa jornada da sabedoria. Esse é o seu lugar também. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.